Fala fera, ou falem feras, tô de volta mais uma vez nesse sabadão ligado e conectado aqui no Fala Fera com o nosso Goiás Esporte Clube, o nosso Verdão de coração. Fala Fera, canal criado pra você que, como eu, né, nós somos apaixonados pelo Goiás, pelo nosso Verdão de coração. Se você não fez a inscrição no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para ser informado toda hora que eu postar vídeo novo com informações novas do Goiás Esporte Clube ou entrevistas novas, né, do Goiás do Verdão. E também dê o seu like, o seu joinha nesse vídeo e também o seu comentário, de repente o seu elogio, a sua crítica construtiva, fala o seu nome, sobrenome, né, o bairro que você mora, a cidade, a fazenda, né, vários internautas que moram em fazenda estão interagindo aqui no Fala Fera. E aí, galera, a passagem bíblica no início desse vídeo é Josué 1:9. Josué 1:9 lembra da minha ordem, seja forte e corajoso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Josué 1:9. E aí, galera, em nome da Gigante Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás, né, o maior showroom do estado é da Center Pisos, e dessa forma ela tem os menores preços de tudo para o acabamento final dessa obra e a entrega mais rápida para todo o estado de Goiás. Vamos à sessão de abraços, né? Saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera. Eu já vou começar aqui, ó, com o querido Elimar Oliveira. O Elimar Oliveira, ele fez uma crítica. Ele não gostou dessa história aí de passagem bíblica nos vídeos aqui do Fala Fera. Segundo ele está acessando o canal para ver notícias do Goiás, né, e não passagem bíblica. E aí, Elimar Oliveira, obrigado pelo seu comentário, mas até aí vai uma dica para você e também para quem não gosta, os demais internautas que não gostam da passagem bíblica, da própria sessão de abraços, né, no início do Fala Fera. É só fazer, foi até um internauta, foi o Marcelo Vinhadelli. O Vinhadelli recentemente fez um comentário. Quem não gosta, pula para frente o vídeo, vai direto para as informações. É só pular, vai lá para frente, anda aí uns 3 minutinhos e vai ver lá as notícias, mais do meio para o final no VT. Beleza, galera? Então, estamos combinados dessa forma? Vai seguir as passagens bíblicas e os abraços aqui no Fala Fera. Muito obrigado ao Elimar Oliveira. Um abraço ao Expedito, lá em Senador Canedo, né? Também ao querido José Sebastião, gente. Ele mora na fazenda Pedra Aparada, no município de Portelândia, né? Grande José Sebastião. Um abraço ao João JBS no Pará, ao Serginho Bastos, ao Gilberto Barros, ao José Costa Magalhães, ao Luiz Henrique lá em Umas, né? Nossa linda Umas. Um abraço ao Washington Rodrigues em Marabá, no Pará, ao Jânio Gomes Valverde, né? O Expedito em Senador Canedo, tá, galera? Um abraço também ao Paulo Teixeira. E aí, vou trazer aqui mais informações do Goiás. Nesse sabadão, hoje o elenco treinou em 2 períodos na preparação do Goiás, visando, né, esse início de campeonato goiano. Amanhã, domingão, também trabalhos em 2 períodos na preparação do Goiás. Dos 8 reforços anunciados pelo Goiás, 2 já estão treinando, né? Já se apresentaram ao Jair Ventura, que são eles o volante Juninho, que estava no América Mineiro, e o atacante Facundo Barceló, o centroavante uruguaio, que estava no Ceará. Os demais, né, os outros 6, só irão se apresentar no dia 2 de janeiro. Lateral direito, William Lepo, o zagueiro Luiz Felipe, que vem do Santos, né, o volante Gonzalo Freitas também, o atacante Arthur Caíque, o atacante Zé Hugo e também o atacante Edson Carioca. Então esses 6 irão se apresentar no dia 2 de janeiro e da mesma forma, né, o volante Marcão, que teve o seu contrato renovado com Goiás para a temporada do ano que vem. E aí, galera, vou trazer aqui no Fala Fera, né, uma parte da entrevista de ontem com Eduardo Pinheiro, que é o novo gerente de futebol do Goiás. Entrevista muito boa, então vamos trazer primeiro a colocação do William Rommel, lá no site Esporte Goiano, que é nota 1000, né, o William Rommel fez essa pergunta ao Eduardo Pinheiro. O clube não via, né, vários jogadores aí com grande potencial, até para chegar no profissional, hoje ia jogar.
E até sobre isso eu queria te perguntar como é que está a questão de assédios, vamos dizer assim, em algumas joias do Goiás, né? Como é que o Goiás vem tratando isso, vem renovando alguns contratos de jogadores aí com destaques, como o próprio Alejandro, o Larson, né, entre outros, e está se blindando já dessas questões de assédio de outros clubes para tirar essas joias do Goiás? Bom, quando eu cheguei aqui em 2022, nós estávamos sem o certificado de clube formador. Sem esse certificado, até os 16 anos de idade, não tem como a gente segurar nenhum jogador. No começo desse ano, conseguimos a renovação do certificado. Com isso, atletas a partir de 14 anos com contrato de formação, nós ficamos assegurados em tê-lo no clube. Atletas abaixo de 14 anos, normalmente temos que fazer algumas parcerias com outros clubes, que no futuro distante conseguiríamos, quem sabe, uma venda e ganhar um percentual em cima. Sobre atletas com contrato profissional, todos estão muito bem segurados. O Alejandro e o Antônio têm contrato até final de 2026, com multas altíssimas, mais de 20 milhões de reais para o mercado nacional. Nós temos também o Larson com contrato até final de 2026. Renovamos agora o contrato de 2 atletas nascidos em 2007, que são titulares do Sub-20, que teve proposta do Brasil inteiro para ser emprestador por venda. Renovamos agora até final de 2027. Então, o que aconteceu com o Cauã ali em 2023, pode ter certeza, a torcida pode ter certeza que não vai acontecer novamente. Ô Eduardo, sucesso para você nessa nova função dos amigos da PUC TV. Como foi a conversa com o Paulo Rogério Pinheiro para você assumir essa função? Se ele gostou, se ele apoiou? Bom, na verdade, eu não tive nenhuma conversa com ele a respeito dessa função. O Lucas me chamou há uns 3 meses atrás, falando que precisava de ter essa função no Goiás, como gerente, que nunca, não, acho que na história teve esse cargo aqui no Goiás. Em outros clubes da Série A e de Série B já existe esse cargo, porém é um cargo novo. E não tive nenhuma conversa com o Paulo Rogério. O Lucas me chamou, a gente estava esperando acabar o ano para a gente fazer o planejamento de 2025, já eu nessa função. E debatemos algumas coisas, desde que ele falou comigo há uns 3 meses atrás, já comecei a reorganizar a base, com o Richard e com o Rafael Barreto, que ficaram ali me auxiliando nessa função. E o planejamento é esse, eu estar aqui como gerente de futebol do profissional e dando uma supervisão legal também para quem ficou ali na categoria de base, que são profissionais de muita competência. Eduardo, boa sorte, tá? André Rodrigues da Band News. E aí eu lembro quando você assumiu a base, várias pessoas já te conheciam há um bom tempo, te elogiaram demais da conta, destacaram o seu potencial, né, e a sua qualidade e, ao mesmo tempo, os seus estudos, né, as suas graduações. Até um deles é o Joaquim Edson, na minha frente. Aí que vem a pergunta para ti. Você agora assume a gerência de futebol do Goiás, certo? E você é neto do maior dirigente da história de Goiás, que é a Ailê Pinheiro. Como é que querendo ou não, tem um rótulo, né, de um Pinheiro na direção do Goiás. Como é que você lidar com isso, cara? Você é um neto do Ailê, assumindo agora essa função. A carga é maior, a obrigação é maior. Como é que você vê esse ponto, essa cobrança em cima de você? É o que o Jair acabou de falar, né? É um privilégio ser neto do Ailê, mas isso eu já estou acostumado. Eu jogo futebol aqui no Goiás desde os 4 anos de idade. Desde que eu ingressei na categoria de base ali no Sub-12, desde o começo eu tive essa pressão do pessoal falar que eu só estava lá pelo sobrenome. E o que eu pude, na época, fazer e o que eu faço até hoje é trabalhar mais do que os outros, demonstrar mais competência do que os outros para minha competência, meu trabalho, falar mais alto do que meu sobrenome. E é isso que eu vou fazer agora no ano de 2025. Beleza, aí o gerente de futebol do Goiás, Eduardo Pinheiro, aqui no Fala Fera, né? Isso mesmo, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, galera, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil. Ele fica pertinho da Praça Boaventura, na Vila Nova, é gerenciado pelo grande Alídio Fauzi e Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos. Nosso Júnior Cozinha Brasileira, que tem cada churrasco maravilhoso, tem carne grelhada, parabéns a Alídio Fauzi, Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos que comandam brilhantemente o nosso Júnior Cozinha Brasileira. E aí, o Eduardo Pinheiro falou aí, né, sobre a questão do Alejandro, o Antônio, né, o próprio Larson, contratos com o Goiás até o ano de 2026, né, a multa rescisória do Alejandro e do Antônio acima da casa dos 20 milhões de reais para o futebol nacional. Então o Goiás está bem resguardado com relação a esses jovens valores da base alviverde que estão despontando aí no dia a dia do Goiás, né? Confirmando Alejandro, né, o Antônio e o próprio Larson. Beleza, galera? Contratos longos
e multa rescisória para o futebol brasileiro acima dos 20 milhões de reais, de acordo com Eduardo Pinheiro. Pessoal, o nosso querido Nilton Carvalho, barbeiro lá do Santa Genoveva, né? O Nilton Carvalho, barbeiro no Santa Genoveva, ele me fez uma pergunta interessante, né? Daqueles 14 reforços que eu falei que o Goiás iria contratar, então agora faltam 6, né? O Goiás já anunciou 8, faltam 6. Seriam em quais posições? Então, vamos lá, Nilton Carvalho. Dessa relação dos 14, teria um goleiro que seria contratado, né? O Goiás tentou comprar os direitos desse goleiro, mas não deu samba. Não deu samba. Então, esse goleiro, a princípio, não virá. Sobram mais 5 reforços, ok? O Andrino já disse ontem, né? Prioridade, lateral esquerdo, né? 1 ou 2 meias, né? E mais um atacante que jogue pela beirada, tá? Então, lateral esquerdo, 1 ou 2 meias e um atacante que jogue pela beirada, ok? Aí faltaria um reforço, Eu tô desconfiado que esse reforço vai ser um outro volante, tá? Tô desconfiado disso, que de repente poderá pintar mais um volante para o Goiás. Ou, de repente, um outro centroavante, né? Enfim, vamos aguardar os próximos dias para termos mais informações de reforços chegando para o Verdão. Beleza, galera? Até qualquer momento, com muito mais Goiás aqui no Fala Fera, para você que é apaixonado pelo nosso Verdão de coração, aqui o papo é reto de Esmeraldino para Esmeraldino.